Oi, gente, vocês estão vendo aí uma cena bonita, parece uma família feliz. É o Lampião Virgulino, né? O cangaceiro mais famoso do Brasil com a sua mulher, a Maria Bonita, e tal, o grupo dos cangaceiros. Que grupo é esse, senhor? Um grupo que vai surgir lá no sertão do Nordeste. São ex-jagunços que começam a criar grupos armados, né, para tentar sobreviver através do banditismo, isso mesmo, roubando os grandes proprietários, ex-empregadores deles, ou até mesmo as cidades, né? Os pobres também. Não tinha regra, é um movimento de banditismo que nós temos, é um movimento social violento que vai surgir ali no Nordeste. Esse movimento ele vai percorrer toda a Primeira República, o início da Era Vargas, mas peraí, olha o que acontece com eles. Não! O que é isso? Cabeças vão rolar. Sim, gente, o episódio 3 aqui da Era Vargas é o Estado Novo. Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tem o homem de trabalho. Que dublagem bem podre, né, gente? Mas é isso. Estamos aí na Era Vargas, no período de Estado Novo, 8 anos de muitas mudanças na política brasileira. A começar por 1937, né? O homicídio dá um golpe lá, o Estado Novo usa o plano Cohen, assume o poder, cria uma constituição inspirada na constituição fascista da Polônia, então é apelidada de A Polaca. Que constituição é essa? Que controla os meios de comunicação, que não tem partido político, que acaba com o federalismo, que acabam com as eleições. É uma constituição que centraliza o poder no executivo, né? Traz o autoritarismo que era a moda nos governos europeus, por exemplo, né? A Polônia, a Itália, a gente tem a Iugoslávia, a União Soviética, são nações autoritárias que estão surgindo na Europa, né? Então no Brasil a gente se reverbera. Mas o nome Estado Novo, eu esqueci da Espanha também, né? Mas o nome Estado Novo é inspirado, na verdade, em Portugal, que também é um governo fascista do Salazar, que assume lá em Portugal em 1932. Então o Estado Novo português é o Estado Novo de Vargas é inspirado no nome dado a Salazar lá para o seu governo português. Inclusive o Estado Novo português vai ser bem maior que o nosso, né? Desde a chegada de Vargas ao poder, ele começa a instrumentalizar a polícia como um agente político. O que é isso? Prende, tortura. Ele cria órgãos dentro do governo, inclusive com auxílio da Gestapo, que é a polícia secreta alemã, né, esses métodos para perseguir opositores, para prendê-los. Com isso começou a se intensificar, por exemplo, com a Intentona Comunista, que é um apelido, né, que eu nem tinha falado na aula, mas eu escrevi na tarde, lá não tinha dito na aula anterior, que é aquele movimento de tentativa de golpe por parte dos comunistas. Ali a polícia começa a perseguir com maior, né, ferocidade os opositores ao regime. A gente tem na figura do Dutra, né, do Eurico Gaspar Dutra e do Góes Monteiro, que são os líderes militares que estão junto do Getúlio nesse Estado Novo, né, ideias e inspirações nazistas. Eles eram apoiadores do nazismo declarados ali. Eles queriam até que o Getúlio Vargas apoiasse, né, o nazismo de forma mais forte. Eles pressionavam o Getúlio. Porque a gente está vivendo um Estado Novo, é um governo militar com um civil na cabeça, tá? O Getúlio Vargas, apesar dele ter grande autonomia, né, o governo é construído por ele tem como uma base política muito forte militar. Então os militares estão começando a entrar na política, né, de forma mais forte agora com o Getúlio. Na verdade, eles já estavam na política desde o golpe de 1889, desde o golpe que resultou na proclamação da República. O exército sempre está na política. E nesse período ali, ele também está presente. Então Vargas vai começar a construir uma imagem brasileira. No âmbito cultural, vai começar a ter uma valorização da miscigenação.
Ele vai incorporar o samba como parte da cultura brasileira, como grande centro cultural brasileiro. A gente vai ter o carnaval também como um evento cultural oficial, né, do Brasil. A capoeira vai ser permitida. Algumas obras, como do Gilberto Freire, Casagrande Senzala, vão valorizar a questão como o brasileiro tratou o negro de forma diferente do que o americano. Então a gente vai ter uma falsa ideia de que o Brasil era menos racista, né? Mas observem bem essa foto aqui do Getúlio. Onde estão os negros aí? Cadê? Cadê? Não tem lugar nenhum, né? Inclusive a gente vai ter uma expansão pro oeste que vai destruir diversas tribos durante seu período de governo. Então, diversas tribos indígenas. Então não me vem com a historinha de que o Brasil é miscigenado, seu Getúlio. Mas ele tentou trazer e ele formulou muito bem a ideia de que a miscigenação era algo bom para o Brasil, ao contrário da Primeira República, que queria o embranquecimento da sociedade. No Getúlio não, ele aceitou a miscigenação, né, do povo brasileiro e tentava mostrar isso como um lado positivo, apesar dessas ações não diminuírem nem um pouco, né, o racismo, por exemplo. Ainda na política cultural, ele vai trazer diversos artistas para o seu núcleo de governo. Mas como? Patrocinando obras. Então grandes artistas modernistas, né, vão ter abertura por seus trabalhos nesta época. Então a gente tem vários membros, por exemplo, da Semana da Arte Moderna, participando, atuando, mas não em favor do governo, mas durante o governo de Getúlio. Mas como eles eram em grande parte patrocinados pelo Estado e conseguiam cargos públicos no governo do Getúlio, eles não vão atuar contra o governo. Então eles vão acabar favorecendo, né, essa criação da identidade nacional que a gente tem nesse Estado Novo. Em grande parte vai ser beneficiado pelos artistas que estão no núcleo do governo, né, do Vargas. Então nós temos uma cultura, uma arte tentando desenvolver uma identidade, né, do Brasil. A gente não tem só a obra do Gilberto Freire, a gente tem, por exemplo, a formação do Brasil Contemporâneo, que é um livro do Caio Prado Júnior, né, que também tenta mostrar a identidade. A gente tem Sérgio Buarque também com Raízes do Brasil. Nós temos grandes obras históricas que vão tentar mostrar uma identidade, né, do brasileiro nesta época e numa época em que o nacionalismo está tão em voga. Nacionalismo este que o Getúlio queria utilizar para fazer o Brasil crescer, né, se tornar uma potência mundial. Então, desde o início do Estado Novo, o Getúlio tem como grande objetivo criar uma indústria de base. O que é isso? Acabar trazendo uma independência econômica para o Brasil. Porque a indústria de base é uma indústria de grandes proporções. Como assim, senhor? É assim, ó. Na primeira Revolução Industrial, nós tínhamos as pequenas fabriquetas, né? Na segunda Revolução, então, a nação que tivesse indústria estava bem, né? Era uma nação desenvolvida porque conseguia vender produtos maquinofaturados para outros lugares. Na segunda Revolução Industrial, nós temos as grandes indústrias, indústria do petróleo, indústria metalúrgica, que fabricavam máquinas para as pequenas indústrias. Então, grandes nações como Estados Unidos, que entraram nesse processo de segunda Revolução Industrial, e outras da Europa, como a própria Alemanha, né, e Inglaterra, vendiam máquinas para as indústrias menores. E isso só era possível por causa da siderúrgica, trabalho com aço, por exemplo, né? E o Brasil não tinha. Então o Getúlio tem como grande objetivo durante seu governo fazer isto, trazer uma indústria de base para o Brasil, trazer uma grande siderúrgica, trazer a siderurgia, né, para o país. A Segunda Guerra Mundial tem início. Getúlio Vargas, claro que tem um posicionamento ideológico mais parecido com os nazistas, mas aí a gente tem o que? Uma política da boa vizinhança. Os americanos estão lá, os americanos com o presidente Roosevelt, né, eles tentam influenciar o Brasil de maneira diplomática e não de maneira intervencionista, impositiva. Então ele começa a tentar fazer uma política da boa vizinhança na América. Os americanos querem conquistar
o resto do continente, né, através de uma política mais apaziguadora. Mas o Getúlio quer a tal indústria de base, não interessa de quem compra arma, o que ele faz. Ele quer a siderurgia, ele incomoda, porque é a política dele. E ele realmente começa a implementar a indústria de base no Brasil, pegando financiamentos, né, do exterior e também sendo financiados diretamente pelos Estados Unidos. Então a gente tem, por exemplo, a formação da Companhia do Vale do Rio Doce, que até hoje existe, só que é privatizada, né, para extrair o metal. Ele forma também a Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma empresa um pouco estatal e privada, mas que vai trazer a siderurgia para o Brasil, vai fazer até uma companhia nacional de motores. Então o Getúlio, ele começa a implementar a indústria siderúrgica no Brasil, financiado pelos Estados Unidos, que tinham interesse na participação do Brasil. Da participação, não, tinha interesse em manter o Brasil como um aliado durante esse período de guerra mundial aí. O Getúlio ele consegue articular bem, mas à medida em que a Alemanha começa a se enfraquecer no cenário internacional e os Estados Unidos acabam entrando na guerra, ele vai ter que tomar uma decisão. Uma decisão que foi fácil, mas ele jogou nos dois lados, porque ele antes da entrada dos Estados Unidos na guerra, ele mandou telegrama para o Hitler, felicitando o Hitler, né? Ele recebeu a filha do Mussolini, inclusive o filho do Getúlio, isso é fofoca. O filho do Getúlio acabou saindo com a filha, os dois eram casados, com a filha do Mussolini ali em Copacabana, os dois peladões na praia, consumaram o fato, a imprensa registrou, mas aí vai entrar um instrumento do governo de Getúlio que eu ainda não disse, que é o DIP, a censura. A censura que estava prevista já na Constituição de 34, mas ela foi aprimorada com o Estado Novo, porque Getúlio tem que ter uma imagem positivo, uma imagem de agregador nacional. A figura do brasileiro tem que ser Vargas, né? O pai dos pobres, o pai dos trabalhadores, né? O cara que desenvolve o Brasil. Muitos ainda pensam que Getúlio Vargas foi o cara em razão dessa propaganda aí que foi construída pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que surgiu durante o Estado Novo. Foi um dos instrumentos que Vargas criou para manter a sua imagem, né, para manter a força do seu governo. Eles faziam o quê? Eles empastelavam. Então o DIP controlava a imprensa. Se o jornal quisesse publicar algo, ele seria empastelado, é o termo daquela época. Empastelar é prensar mesmo. Então iam tropas ali do exército, quebravam todo o jornal, batiam nos jornalistas, né, ameaçavam. A censura não era só na canetada, era na paulada também. O DIP criou, e olha que música horrível. Ah, não! Sim, a porcaria da Hora do Brasil, que nos atrapalha sempre. Para quem escuta rádio, eu já não escuto mais também. Mas atrapalhou e incomodou muita gente ao longo dos anos. E hoje ainda existe uma propaganda do governo, né? Sempre em horário nobre no rádio. Foi criada por Getúlio. Por quê? Porque o DIP percebeu que os dois instrumentos de comunicação em massa que surgiram naquele tempo eram o rádio e o cinema. E ele vai se aproveitar destes instrumentos para promover a imagem do Getúlio Vargas. Então, o Departamento de Imprensa e Propaganda é um dos principais departamentos, né, do governo da era Vargas, porque ele vai propagar a imagem do Getúlio Vargas como uma pessoa, como um grande governante, um grande líder, né, para o Brasil usando isso. Não é só o DIP que tem, a gente tem, por exemplo, o DASP, Departamento, né, de Administração de Serviços Públicos. O que é isso? Era uma forma do Vargas controlar o serviço público. Tudo que ele decidia seria feito porque teria uma supervisão daqueles trabalhos. Assim, tudo seria feito com a cara do Getúlio Vargas, né? Então ele cria instrumentos para manter o governo em ordem, né? Numa ordem bem fascista naquele tempo, porque a gente tinha a propaganda como um meio muito forte dos regimes, né, totalitários da Europa. Bom, então Vargas em 42, por pressão popular, né, por pressão dos Estados Unidos, acaba aderindo aos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então ele apoia governos democráticos, sendo que ele é um governo quase fascista, né? Então fica um negócio meio assim, olha, meio incoerente. Então a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial é um tiro no pé, né, do próprio Getúlio Vargas aí.
ele é conquistado pelos americanos também através do cinema. Sim, a gente tem uma grande estrela que vai favorecer muito essa construção do personagem brasileiro, né? Do que é o brasileiro. Que é uma portuguesa, Carmen Miranda ali. Ela vai fazer aquele tic-tic no fubá, sei lá, as músicas daquela mulher. Mas vou botar aqui do meu lado ali, ó, dança aí um pouco, Carmen Miranda. Vai fazer filme, vai estourar na Broadway, vai fazer filmes pro cinema americano. Ela vai ser um personagem muito importante dessa cultura, né, brasileira, dessa formação cultural brasileira. Não só ela, tem outro carinha aqui que é bem a figura que o Getúlio queria que o brasileiro fosse retratado. O Zé Carioca. O Zé Carioca eu vou deixar no card aqui, né? Porque eu não posso botar nada da Disney aqui, senão eu tomo strike. Nem a Carmen Miranda ali, eu poderia ter posto. Se não tiver aquela cena é porque eu tomei, né, um copyright, eu vou tirar do vídeo. Aqui, ó, vocês podem seguir no card ali o filme Alô Amigos. É uma propaganda que o Walt Disney faz, na verdade o governo, né, americano usa o Walt Disney para tentar convencer as nações americanas a ficarem do lado dos Estados Unidos e não do lado da Alemanha. Então o filme Alô Amigos apresenta um personagem brasileiro, que é o Zé Carioca, um personagem argentino, que é o Gaúcho, por exemplo, um personagem chileno, né, um personagem andino. Então eles tratam diversos personagens aqui dos países da América do Sul num desenho, né, através do cinema. Isso conquista bastante o Getúlio. Na verdade, o Getúlio olha a pré-estreia do filme com a sua família ali, né, assiste no cinema. É um momento bem legal para vocês verem como o cinema é um instrumento, né, potencializador neste tempo aí. Bom, o que eu já falei? Tinha perseguição no Estado Novo, bastante perseguição política, proibição dos partidos, censura à imprensa. O Getúlio ficou do lado dos americanos na Segunda Guerra Mundial. O que o Getúlio vai fazer mais? O Getúlio Vargas criou uma indústria de base aqui no Brasil, manteve os direitos trabalhistas. Isso tudo está ocorrendo durante o Estado Novo. E aí na parte final ele vai deixar os generais que o apoiavam muito doidos. Porque o Getúlio, em 43, começa a encher o saco do governo americano. Eu quero mandar brasileiros para lutar na guerra. Como é que a gente vai fazer? Os americanos, pá, os ingleses não querem. A participação do exército brasileiro não precisa. São mal treinados, não têm armamento direito, só vão atrapalhar. Mas os americanos apadrinharam os brasileiros e disseram, não, esses soldados vão lutar dentro das tropas americanas, usar armas americanas, fardas americanas. E aí o Getúlio consegue mandar 25 mil homens, né? Aqui no Brasil se duvidava que o exército ia para lá, por isso que eles disseram que é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir à guerra. E aí o símbolo da Força Expedicionária Brasileira era a cobra fumando ali, né? O exército brasileiro vai fazer uma campanha no norte da Itália ali, a partir de setembro de 44 até o final da guerra. O Brasil não vai querer manter tropas de ocupação lá, apesar de ter sido convidado, né, para manter tropas de ocupação na Europa. O Getúlio manda todo mundo retornar para cá. Além da FEB, a gente tem a participação de pilotos brasileiros, né? Da FAB, da Força Aérea Brasileira, que tinha um símbolo da Santa Pua. A gente vai ter um especial sobre a Segunda Guerra, né? Mais para frente ali também a gente tem. E aí, com a chegada, né, da FAB na Segunda Guerra, a gente tem um aparelhamento, né, da Força Aérea Brasileira, os aviões, 50 aviões, né, os P-47, por exemplo, né, vêm para o Brasil daí para fazer parte da nossa Força Aérea. Bom, dito isto, o Brasil perde, o Getúlio perde um pouquinho do apoio do Dutra e também do Góes Monteiro, que eram os militares da sua cúpula principal ali, porque ele tomou uma política que os dois não queriam, né, e tudo mais. E aí a gente tem um acirramento da política brasileira, porque a guerra está chegando no fim, o governo Vargas também vai chegar no fim, e o próprio Vargas percebe isso, e ele tenta construir uma transição segura, né, da sua saída no poder. Ele acaba até fazendo uma abertura, ele na verdade em 45 ele faz uma anistia, e aí o Luiz Carlos Prestes, né, e o comunismo voltam a ser ativos no Brasil. E aí o próprio Getúlio ele vai aumentar a sua base frente aos trabalhadores. Ele vai criar o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Ele vai criar dois partidos, né? O PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, onde as elites, né, sindicais ali vão poder, né, ter um acesso
a política e assim ele vai manter a base dos trabalhadores no seu governo. Ele vai criar também o PSD, o Partido Social Democrata, que é a base, né, do seu governo. Inclusive o Eurico Gaspar Dutra vai se eleger a partir do PSD, a gente tem o Juscelino Kubitschek, né, a partir do PSD, quer dizer, ele vai criar um legado político. A dominação política até o golpe militar de 64, que também, né, é perpetrado ali por... Até o Tancredo Neves, em 85, a gente vai ter políticos que se originaram dessa era Vargas aí, né, na frente da política brasileira. Então a gente tem, para vocês verem a importância do Vargas, né? Então ele cria esses dois partidos, vai ser criada uma União Democrática Nacional, uma grande união opositora ao Vargas, mas depois essa união vai se esvaziar a tal ponto que alguns vão criar outros partidos, né? A gente está se encaminhando para o final de 1945, Segunda Guerra na Europa acaba terminando, né? O pessoal está questionando quando vai sair as eleições aqui no Brasil, porque o Getúlio prometeu que a democracia voltaria, e aí começam as articulações políticas. Pelo lado da UDN, Eduardo Gomes, que é o cara lá daqueles 18 do Forte, um daqueles sobreviventes, né, que eu falei, e ele continuou na sua carreira militar e virou o brigadeiro, que é o chefe das forças da aeronáutica, né, do Brasil. Então ele vira brigadeiro e vai ser representado pela UDN. No PSD vai ser o Eurico Gaspar Dutra, né, que na verdade não é mais amigo do Vargas, os dois brigaram, e o Eurico Gaspar vai inclusive articular um golpe militar que vai tirar o Vargas do poder, criar um governo provisório até as eleições, né, que aconteceriam ali no final de 45. Então o Vargas ele acaba tendo o seu governo finalizado pelos militares que os mantinham no poder. Pega sua maletinha, vai para São Borja, cuidar da sua vida ali. E aí começa a campanha política. Antes, mas por que o Getúlio foi afastado? Por que não esperaram até o fim? Porque no Brasil começou a se criar uma manifestação popular que queria o Getúlio no poder, queria que ele se candidatasse e que ele continuasse na presidência, de forma democrática dessa vez, que ele ajudasse o Brasil a fazer uma nova Constituição. Sim, é um movimento meio doido, mas sim, o ditador, toda aquela política trabalhista, toda aquela propaganda que o Getúlio fez, né, lhe deu frutos nessa campanha do queremismo. Até os comunistas, né, estavam querendo o Getúlio. Então se formou uma grande campanha nacional para a permanência do Getúlio na presidência. E isso assustou as elites, por isso que pedalaram o Getúlio e tiraram ele do poder em novembro de 45, outubro de 45, se eu não me engano, né? Essa política se chama, né, de política queremista, né? O queremismo é um movimento para manter o Getúlio. Por que queriam manter o Getúlio no poder? Porque grande parte dos trabalhadores tinha medo, né, de perder seus direitos. Direitos esses que tinham sido consolidados na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, né? O Getúlio tinha trazido mais benefícios ainda para os trabalhadores. Esse reflexo vai ser legal, porque o Eduardo Gomes, o brigadeiro, o arrogante, ele achou que a disputa estava ganha, porque o Dutra era um péssimo candidato à presidência também. Eram dois militares, não tinha apoio popular algum, né? Então o Eduardo Gomes ele tratava o trabalhador feito um vagabundo, e ele começou a dizer, quem gosta de Getúlio nem precisa votar em mim. E aí ele começa a queimar o seu filme, como a gente diz politicamente, porque ele desperdiça votos. Um político não pode fazer isso, né? E aí a gente vê o Dutra crescendo, né, tendo mais apoio popular, principalmente porque o Vargas esqueceu a traição do Dutra e disse, não, ele é o cara, pode votar no Dutra ali. E aí o Dutra conseguiu fazer sua política eleitoral baseado no fato de que o Getúlio escolheu ele para ser o sucessor. Então o Dutra vai ganhar. Eurico Gaspar Dutra vai ser o presidente do Brasil em 1946 com mais de 54% dos votos contra 37% de Eduardo Gomes. Tá bom? Chega de Era Vargas. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. A aula foi longa, foi cansativa, mas é isso mesmo, né? Um grande abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.